Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje iremos tratar de um assunto que eu vejo que é interessante, que é sobre o comentário que John MacArthur ele faz sobre a sabedoria. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, convido a vocês a irem na descrição do vídeo, lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão enviar um valor considerável ou até mesmo as suas dúvidas e sugestões, ok? Sabedoria. O livro é este aqui. Esse texto foi tirado da página 9, onde ele vai fazer o desdobramento do texto, onde ele vai mandar a gente ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 12, para depois ele trazer as palavras-chave para ele expor. E ele vai falar sobre sabedoria, mas um ponto que eu fiquei meio encucado com isso daqui, principalmente por conta dos meus estudos de filosofia, foi sobre o que ele comentou aqui nesta parte. Mas antes da gente ir até essa parte aqui, vamos ler o que ele fala sobre sabedoria? Sabedoria, versículo 5. Os leitores judeus de Tiago entendiam sabedoria como a compreensão e a habilidade prática necessárias para viver para a glória de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, essa concepção de Raham, ou Chokhmah, ou Sofia, está intrinsecamente ligada com a questão de você ser íntegro perante a sociedade, sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão, um bom cidadão. Isso é fato. Principalmente quando a gente lê o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele vai tratar sobre a sabedoria que devemos ter. Esta sabedoria é uma sabedoria que tem que ser a integridade perante a sociedade, mas uma integridade perante Deus. Não adianta você ser tudo isso que eu acabei de citar e não ser temente a Deus, porque a verdadeira sabedoria é você temer a Deus e seguir aquilo que ele pré-estabeleceu. Isso é a verdadeira sabedoria a qual Deus dá. Isso você encontra desde o capítulo 1 de Provérbios até o seu capítulo final. Se vocês lerem desde o capítulo 1, principalmente os primeiros versículos, vai falar sobre a sabedoria que devemos ter, de temer a Deus, seguir os seus preceitos, ouvir a voz de Deus, para que possamos entender aquilo que Deus quer da gente, não só isso, mas também aquilo que Ele fez, faz e vai fazer. Então o livro de Provérbios é um livro que traz todos esses ensinamentos, a qual os judeus eles estavam totalmente ligados nisso, principalmente os leitores judeus de Tiago. Por isso que eles entendiam a sabedoria como uma compreensão, uma habilidade prática necessárias para viver para a glória de Deus. E essas habilidades práticas são habilidades que é você ter um problema, você estar em uma situação e você saber resolver essa situação. Porque não adianta nada você ter o conhecimento teórico e não ter o conhecimento prático. Não adianta você dar conselhos para uma pessoa, sendo que a sua vida não é uma vida exemplar. Por isso que a habilidade prática necessária para você poder resolver o problema é uma habilidade de sabedoria. A sabedoria ela vai te ensinar a resolver os seus problemas. É isso que Tiago trata como Sofia, no versículo 5. Isso é uma questão bíblica. Se vocês lerem Gênesis e Apocalipse, a concepção é a mesma. Tanto de Raham, Chokhmah, Sofia. É a mesma. E também de Froneses. Mas a gente vai falar sobre isso agora no segundo ponto. Não era uma sabedoria fruto de especulação filosófica. Olha, tudo bem. Tem algumas concepções filosóficas que é difícil da gente engolir. Isso é fato. É difícil pegar a ideia de Platão sobre o mundo das ideias, falar que o material é o realismo. Esse realismo
ele remete ao idealismo, porque tudo é representado. Por exemplo, este copo aqui é o realismo, porque eu vejo ele. Mas isso aqui só é uma representação de um copo perfeito. Ou seja, isso aqui é mutável. Ele pode melhorar. Mas isso aqui só representa um copo num campo das ideias, na metafísica, de um copo perfeito. Aquilo é o perfeito, não isso aqui. Então, o que é perfeito, ele é imutável. Por isso que Platão ele foi muito influenciado pela filosofia de Heráclito, da mutabilidade, e também da filosofia de Parmênides, que é a imutabilidade. Tudo que é, não se torna. Se tornou, nunca foi. Só que, quando você estuda sobre sabedoria dentro da filosofia, não foge da ideia bíblica. Por quê? Se você ler Ética Nicômaco, de Aristóteles, que é um livro fenomenal, vou até mostrar aqui para vocês. Este livro, Ética Nicômaco, eu já li ele, já estudei muito ele, é um livro fenomenal. Tem outro livro dele também que se chama Ética Eudêmico, algo do gênero, depois vocês pesquisam aí na Amazon. Aristóteles, ele fala sobre as virtudes morais e as virtudes intelectuais. Dentro das virtudes intelectuais tem uma divisória entre a sabedoria prática, que ele fala que é a phronesis, e a sabedoria filosófica, que é a sabedoria intelectual, que é a sofia. Dentro da sabedoria prática, que é a phronesis, ele fala sobre a resolução do problema. Ou seja, é você ser íntegro perante a sociedade. Se resume a isso. É você saber resolver os seus problemas. É você ser um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, um bom filho, etc. Não tem como fugir disso. Se vocês lerem Ética Nicômaco, ele vai ensinar sobre isso daí. Só que quando John MacArthur ele traz, não era uma sabedoria fruto da especulação filosófica, quando você pega a palavra especulação, tem a ideia de especular. Ou seja, é uma teoria que não tem uma prova empírica. O que é uma prova empírica? É uma prova que você vê. Agora, isso é ruim, porque se você é um bom filho, você está usando de sabedoria. Por quê? Porque para você ser um bom filho, logo você ouviu os conselhos dos seus pais. Logo você está sendo sábio, porque a Bíblia também trata disso. Que quando o filho ele obedece aos seus pais, ele tem a sua vida prolongada na terra. Não é que ele ouviu a voz dos seus pais, logo ele vai viver 380 bilhões de anos. Não é isso. A concepção ali é que quando você ouve os conselhos dos seus pais, quando eles dizem para você tomar cuidado com quem você se relaciona, seja no quesito de amizade ou de afeto, no sentido de relacionamento, você acaba prolongando a sua vida. Se a sua vida é para durar uns 90 anos, você vai durar 90 anos, se você for sábio. Lógico, isso envolve toda a questão do decreto divino, se Deus quer, etc. Mas, quando você segue de fato preceitos que como que eu posso dizer? Te tira do campo ruim, o campo da maldade, você acaba vivendo mais. Se você sabe que tal rua é perigosa, pra que tu vai lá? Se seu pai falou, então, aquela rua lá é perigosa, então você não vai lá. Porque se você for, você pode morrer. E o pior nem é se você morrer. O problema é se você passar uma situação tão horrível a ponto de deixar vários traumas para você. Imagine você viver 90 anos e você viver 90 anos com um trauma gigantesco na sua mente. Você se tornou um ser vegetativo. Porque a sua vida estagnou. E quando se estagna, nem sei se existe essa palavra, se não existir, bota aí no seu dicionário, estagna. Se a sua vida acaba ficando estagnada, você vira um ser vegetativo, logo você não vive. Você só fica pensando, martirizando a sua mente com o que aconteceu.
Isso é ruim, isso é péssimo. Por isso que devemos seguir sabedorias de pessoas que são sábias. As sabedorias que são agregáveis às nossas vidas. Isso que é o correto. Agora ele falar que não é fruto de uma especulação filosófica, eu vejo que ele deveria ser mais cauteloso, ou pelo menos detalhista, quando ele expressa essa concepção de especulação. Porque é totalmente plausível você ser íntegro perante a sociedade. Isso é a prova mais empírica que temos. Se a ideia de empirismo vem da ideia de empiria do grego, que significa experiência, a gente tem isso. Aristóteles foi um grande cara que disse sobre essa questão, a phronesis, essa sabedoria prática. E tem como viver com sabedoria no mundo, segundo a filosofia. Porque a filosofia trata. Você tem um problema, você acaba resolvendo esse problema porque você é sábio para isso. Se você tem uma dificuldade na vida, você consegue dar a reviravolta para você seguir a sua vidinha. A filosofia ensina isso. Por isso que eu vejo que isso foi um problema de John MacArthur. Eu até perguntei pro, pro meu professor da escola bíblica dominical se de fato foi isso mesmo, uma questão meio que equivocada de John MacArthur, mas isso tudo é meio complicado para entender. Mas tanto a sabedoria bíblica quanto a sabedoria filosófica não são duas coisas tão distintas assim. A diferença é que a bíblica ela fica presa no quesito de você temer a Deus, de você obedecer a Deus, de você estudar a palavra dele e assim você ser uma pessoa sábia. O livro de Tiago, no capítulo 4, ele vai falar que se você não tiver, se não me engano é o capítulo 4, qualquer coisa vocês leem toda a epístola. Se vocês não tiverem sabedoria, peça a Deus. Que sabedoria é essa? É a sabedoria de você saber resolver o problema, de você saber lidar com situações difíceis da sua vida. Isso é a sabedoria. A sabedoria bíblica que faz com que você tema a Deus, que você siga os preceitos de Deus, os mandamentos dele e saiba resolver os seus problemas, fazendo com que através dessa tribulação que você vive, você consiga ter paz. Essa paz é uma paz com Deus e também uma paz consigo mesmo. Por isso que eu vejo que a única diferença entre a sabedoria bíblica com a sabedoria que eu falei para vocês, como por exemplo de Aristóteles, a diferença é que Deus envolve nesse meio. O temor que devemos ter de Deus. E a diferença de Aristóteles é que Aristóteles diz que a sabedoria prática, phronesis, está relacionada a ser íntegro perante a sociedade. É um resumo. Se vocês quiserem, dê uma lida no livro. Acho que até fiz a marcação aqui, para vocês terem ideia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, a gente já parte para o terceiro ponto aqui e já finaliza. Calma aí, é mais fácil ir pelo sumário. Esta obra aqui é uma obra fenomenal, gente. Super recomendo. Aqui, ó. Página 131. Das virtudes intelectuais. Aqui, ó. Na página 136, Aristóteles diz: em relação à sabedoria prática, chegaremos ao que ela é considerando quem são as pessoas às quais a atribuímos. Pensa-se que é marca de um homem de sabedoria prática ser capaz de deliberar bem sobre o que é bom e conveniente para si, não sob algum aspecto particular, sobre que tipo de coisas conduzem à saúde ou à força, por exemplo, mas sobre que tipo de coisas conduzem à boa vida em geral. Isso é mostrado pelo fato de acreditarmos sabedoria prática
sobre um aspecto particular, há um homem que calcula bem uma finalidade boa que não esteja entre aquelas que são objeto de alguma arte. Ou seja, um homem íntegro. Ele vai saber resolver. Ele vai saber chegar a conclusões que são boas, agradáveis para a sua própria vida. Uma coisa que eu sempre digo: quando você estuda a Bíblia, logicamente você está estudando teologia. Quando você pensa sobre Deus, quando você chega a conclusões sobre espiritualidade, você está praticando uma teologia. Você está fazendo uma teologia. Quando você chega na conclusão correta, a qual é o que a Bíblia quer dizer, você tem uma base sólida. Essa base é a sua base concreta, é o seu fundamento. Tudo que é fora dessa base, como por exemplo, você pega biologia, medicina, psicologia, sociologia, filosofia, psiquiatria, tudo que é fora da teologia em si, essas coisas não entram em contradição com a Bíblia. Não entra. A partir do momento que entra, é porque um dos lados foram interpretados de uma forma errônea. Por exemplo, se você pega lá Gênesis capítulo 1 e discorre ele, tem a palavra dias, que do hebraico é Yom. Então Deus criou o primeiro dia e se passou manhã e a tarde. Então você tem esse contexto, você tem a palavra Yom, esse dia significa eras ou significa literalmente um dia de 24 horas, segundo a nossa concepção aí de horário, de fuso horário no caso, etc. Se você fala que foi dias literais, você tem uma astronomia, uma ciência por trás disso que corrobora para isso. Agora, quando você interpreta, por exemplo, que isso aqui é dias literais e você segue uma ciência que é evolucionista, que diz que o mundo foi criado por eras, aí você está usando a ciência errada. Uma teoria evolucionista. Isso é ruim. Logo, dá choque. Mas por que deu choque? Porque você interpretou a Bíblia de uma forma correta e interpretou a ciência de uma forma errônea, porque você não tem uma prova empírica para isso. Agora, quando você pega um texto, pega esse Yom, que significa dias, interpreta ele como eras. Aí você tem lá, Deus criou os dias através de milhões de anos. Ok, aí eu pergunto pra você, como que tu guarda o sábado? Ou o domingo, que seja. Como que tu guarda o sábado ou o domingo, sendo que o mundo foi criado por milhões de anos? Você vai esperar 1 milhão de anos pra você guardar o seu primeiro sábado? Como que fica? Ah, mas tem que usar de figuras de linguagem, simbolismo, etc. Então, só que você interpretou capítulo 1, capítulo 2 errado. De uma forma bem errônea. Aí complica. Aí complica muito. Isso é só um exemplo. Então, quando você usa a filosofia de uma forma errada, logicamente que você terá grandes problemas na hora de você tentar trazer uma questão espiritual disso tudo. Logicamente, mas é óbvio. Da mesma forma na biologia, da mesma forma na psicologia, etc. Você vai ter várias complicações e complicações teológicas dentro de tudo isso. Por isso que tenha uma fundamentação sólida dentro da teologia, estude a Bíblia, saiba quem é Deus, saiba quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia, saiba de todas as doutrinas essenciais para a sua fé. Quando você tiver essa fundamentação, aí você pode buscar uma área que você possa seguir e essa área tem que estar corroborando naquilo que a Bíblia diz. Por quê? Se você tiver uma contradição, meu amigo, a sua fé com certeza vai ser abalada. Mas obviamente vai ser abalada. Eu digo isso não só pelo fator teórico, mas por aquilo que eu vivenciei. Eu era agnóstico.
Eu era agnóstico, estudei muito sobre agnosticismo, estudei muito sobre várias e várias religiões antes de ser cristão. Estudei muito sobre filosofia, muito mesmo. É uma área que eu gosto muito, mas se você não tomar cuidado, você acaba misturando as coisas, você acaba introduzindo filosofias que não são filosofias boas dentro da Bíblia e você acaba prejudicando todo o seu ser. O seu ser fica totalmente prejudicado, porque você vai viver em uma dualidade entre a questão espiritual e entre a questão física, material. Só que o que acontece, dependendo da filosofia que você vive, você acaba prejudicando não só a questão material, mas a questão imaterial. Aí você vive numa dualidade totalmente extrema e você acaba aí vivendo uma crise existencial por conta da sua falta de harmonia. Harmonia com as suas crenças, ideologias, filosofias. Por isso que você precisa saber de forma profunda o seu fundamento e aquilo que você quer seguir. Se você conseguir seguir aquilo que não prejudica, mas corrobora com as escrituras sagradas, pode ter certeza que você será um homem, uma mulher bem sucedida em todos os âmbitos da sua vida, porque você não terá crises existenciais. E por fim, o terceiro ponto, mas aquela contida na pureza e na paz absolutas da vontade de Deus revelada em sua palavra. Veja capítulo 3, versículo 13 e 17. É vivenciada. Somente essa sabedoria divina capacita os que creem a estarem felizes e submissos diante das provações da vida. Então, por isso, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas saiba, tem como você pensar por conta própria. Tem como você ser um ser pensante. Tem como você ser um ser humano muito melhor do que você é. Sabe por quê? Porque existe uma ideia de perfectível. Não somos perfeitos. Éramos perfeitos no Éden. Pós-queda, nos tornamos imperfeitos. Seres imperfeitos. Mas temos essa concepção de perfectível. Nos tornarmos perfeitos. Mas saibam de uma coisa: só podemos nos tornar perfeitos em Cristo, através da palavra, na crença de Jesus Cristo. Essa é uma sabedoria imutável. Não é finita, é imutável. Por isso que eu falo para vocês: busquem ser sábios diante de Deus e diante da sociedade. Lembrando, uma não pode entrar no conflito com a outra. Se entrar em conflito com a outra, você terá grandes crises. Crises que podem te levar à morte. Então fique com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e é nóis!